a arte secreta do sound design musical nos jogos. Esta rara masterclass transmitida ao vivo com o compositor premiado indicado ao BAFTA e alquimista de som interativo Brian de Oliveira, que trabalhou em Sackboy, Shadow of the Tomb Raider e Resident Evil 7, levará você aos bastidores de algumas das técnicas e inspirações únicas que conseguiram consistentemente a aclamação da crítica nos jogos para os quais ele contribuiu. Ele é um inventor e um contador de histórias. Então, o Brian mostrará para a gente alguns de seus processos de criação incomuns, mas inspiradores, desde pesquisa e desenvolvimento, ideação de fluxo, execução e iteração, mostrando como desenvolver e se expressar como artista de som nesses meios interativos. A sessão será em inglês. Se quiserem assisti-la em português, basta acessar o nosso link aqui do canal. Muito bem, vamos dar as boas-vindas a Brian de Oliveira, compositor do La Hacienda Creative. E aí, Brian, tudo bem? Tudo muito bem. Outro dia de sol em Montreal, o que é um dia bom aqui. Olha, o seu fundo é lindo, hein? Adorei. Sim, nós estamos aqui no nosso estúdio principal. Vamos mudar a câmera, inclusive? Olhem só, estou aqui com os assistentes Manilam, Rudy, o pessoal está todo aqui. A gente está no nosso mini estúdio para mostrar as coisas para vocês, porque tem muito material para compartilhar. Nossa, que legal! Caramba, toda a equipe que está aqui ficou super feliz de ver que vocês mostraram. Muito bom, Brian. Obrigado por estar aqui e a tela é toda sua. Obrigado. É isso aí, nós temos bastante material para hoje, pessoal, então eu vou tentar passar pela primeira parte um pouquinho mais rápido, porque eu tenho uma palestra. Vou começar com ela. Muito bem. Comecemos com um panorama. Este é um dos estúdios mais antigos do Canadá, provavelmente o mais antigo que ainda funciona, construído em 42, pela RCA e pela pessoa que inventou o gramofone. E é muito gostoso estar aqui, porque a gente consegue transportar o trabalho que a gente faz aqui, todos os sons que a gente cria para os jogos, que são essa mídia nova, misturando o antigo com o novo. É uma coisa inesperada. Esse lugar faz parte da nossa filosofia e de como a gente trabalha, porque a gente gosta de fazer as coisas bem ao vivo. Vocês vão ver que tem todo um processo. E a gente trabalha com tecnologia de ponta, mas a partir dessa tecnologia de ponta, a gente cria o nosso próprio som, seja com efeitos sonoros ou com música. Tem bastante material para a gente explorar. Eu vou tentar introduzir quem nós somos primeiro. A gente passa bastante tempo também fazendo pesquisa. Acho que 80, 90% do nosso tempo é pesquisa e desenvolvimento, pensando no que a gente vai fazer e desenvolvendo os sons antes de ir para a execução. Aí, claro que a gente tem execução e integração. Também vou mostrar algumas gravações dos bastidores e a gente vai fazer uma demo ao vivo para vocês. Vamos lá, panorama rápido. A gente trabalhou em vários outros jogos, mas três principais são o Papo e Yo e um outro que vocês provavelmente conhecem porque tem uma ambientação bastante brasileira e bastante sul-americana. E foi um dos primeiros em que eu trabalhei em 2010 e que me inspirou como criador. Foi um dos primeiros que eu joguei lá em 2010, me inspirou como criador de som e me inspirou muito para o ponto em que eu estou na vida. Jogo muito especial no qual a gente trabalhou. Fizemos o Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, e o outro legal é o Resident Evil, em que a gente criou instrumentos e conjuntos de som que os compositores da Capcom utilizaram para criar as músicas deles e toda a trilha sonora, além de eu ter trabalhado com eles na trilha sonora. Esse é só um panorama bem rápido, mas tem muito mais informação e vocês podem ver no site depois. Podemos responder perguntas também. Vou mencionar alguns projetos diferentes. O Shadow of the Tomb Raider foi essencial para a gente. Eu, pessoalmente, fiquei 4 anos quase trabalhando nele. Eu mencionei a pesquisa e desenvolvimento e todo o processo, não é? E esse é um exemplo perfeito de um jogo no qual a gente consegue se aprofundar. Eu basicamente comecei tudo de uma forma e comecei a reinventar tudo o tempo todo.
O que vocês ouvem aqui é o resultado de depois de 3 anos de trabalho, mas eu vou dar para vocês uma palhinha de como o trabalho foi feito. Essa foi uma das primeiras obras que eu criei quando eu conversei com o Rob Bridget. Ele é o diretor de áudio de Shadow of the Tomb Raider. O Rob é genial. Vejam os livros dele se vocês gostarem de design de som para jogos, porque ele já escreveu 3 livros e é só sabedoria atrás de sabedoria. Eu aprendi demais com ele. Aliás, uma coisa que eu falaria como compositor e como designer de som, e também como criador, viu? É que trabalhar com pessoas assim é muito importante. Por exemplo, o diretor de áudio. Nós dois estávamos criando as experiências juntos, como criadores de som. Essa é uma coisa que nós fazemos, nós trabalhamos em conjunto, como vocês verão daqui a pouco. Mas eu vou rodar um clipe bem rapidinho para vocês verem como eu comecei a fazer algumas dessas músicas. Essa foi uma das primeiras coisas que eu criei para o Shadow of the Tomb Raider. E foi uma exploração. A gente queria ver como trabalhar com efeitos sonoros e uma trilha sonora, criando um espaço especial com esse design musical. A gente queria também criar um som ambíguo, que não fosse um efeito sonoro, que não fosse uma música, mas que estivesse ali numa intersecção da ambiguidade, num ponto muito positivo. Eu olho para Shadow of the Tomb Raider como se eu tivesse feito um mestrado em som, design de som e design musical. Porque a base da criação desse jogo realmente foi se aprofundar e ver o quanto que dava para a gente sair da caixinha. Foi o começo da jornada de entrar nesse processo mais aprofundado de criatividade. Uma coisa muito legal que eu gosto de fazer, basicamente com todos os jogos, contanto que seja possível, é o que eu vou falar daqui a pouco. E sabe o que é legal? A maioria dos jogos leva anos para fazer, né? Então a gente tem tempo. E nesse tempo eu tento viajar bastante. Com o Shadow of the Tomb Raider, por exemplo, eu fui para o México e eu passei algumas semanas fazendo pesquisa e conhecendo um monte de gente que meio que reinventou e ressuscitou a arte antiga da criação de música por meio de antigos instrumentos astecas e maias. Eu passei muito tempo viajando pelo México e fui para uma aldeiazinha e encontrei umas pedras antigas. A gente tem uma coleção gigantesca de pedras aqui. E ali do lado direito vocês podem ver que eu voltei com 10 malas. O pessoal no aeroporto falava assim, nossa, mas o que você está fazendo? Música para videogame? O que é isso? Também foi muito legal ir a locais como o Instituto Nacional de Herança e Legado. Eles tinham um lugar especial e eu vou mostrar para vocês que eu inclusive consegui encontrar gravações de campo dos arqueologistas. E a gente ficou ouvindo isso e vendo isso. Na foto do meio dá para ver a estação. Com essas gravações, eu consegui ficar imerso no que eu estava fazendo, tentando descobrir o que é essa música, dessas regiões mais longínquas.
Esse é um clipe, é um exemplo. Depois disso, eu também entendi que não dava para criar a música, mesmo que eu tivesse todos esses instrumentos com sons super legais, de uma forma superficial. Eu precisava me aprofundar. E daí eu inventei uma desculpa e eu falei: olha, eu acho que eu tenho que ter essa música e esses sons sendo executados em um espaço real, para ver como que as pessoas vão reagir, como que elas vão se sentir. E claro que a gente tem muita confidencialidade com os jogos, né? Então eu criei um projeto artístico em um lugar que tem uma cúpula, um domo lindo aqui em Montreal, que é o Centro das Artes Experimentais. E eu criei o que eu chamei de experiência musical dos xamãs. E era basicamente um protótipo para Shadow of the Tomb Raider. Eu vou mostrar um clipe para vocês terem uma ideia de como foi esse projeto especial. Eu passei uns 2 meses fazendo essas experiências com essa oficina. Um grande musicista veio do México e ele toca com conchas. Eu também gosto de tocar as conchas, a gente adora esse tipo de instrumento. Mas o que foi legal nessa experiência é que em toda a apresentação, em todo o espetáculo, e a gente se apresentava mais ou menos 4 dias por semana, basicamente todo dia, as pessoas voltavam e ficavam mais tempo com a gente. E eu vou até mostrar alguns clipes dos bastidores para vocês terem uma ideia de como acontecia. O que vocês estão ouvindo são os instrumentos que eu encontrei em um lugar bem distante do México. We added sensors to her hands, and she was moving her hands. I can't quite tell from the video, but there's actually flying all around. We went through these different stages. And basically, I was just trying to figure out how can we make this Hispanic world. What would happen if O que acontecia é que os astecas tinham se escondido ali no jogo, e então foram alguns meses que a gente passou ali fazendo isso. E eu vou mostrar o resultado disso para vocês. Esse workshop musical, basicamente, uma grande parte do que vocês ouvem aqui é um resultado direto de toda essa parte de ensaios de workshop, né? Dá para ouvir a parte dos instrumentos no fundo, essas trombetas.
E seguimos. Então, isso é apenas um processo. Trabalhei os vocais também, de algumas maneiras. Vamos ver até onde que a gente consegue levar a criação de música, o design de sons. Em todo o processo, o que eu gosto de fazer é não me reinventar, mas nesse aqui é bom mostrar o resultado da evolução também, porque depois de passar tanto tempo pensando naquela ambiguidade do som, da música, o mundo de efeitos sonoros mudou a minha abordagem, apesar de eu estar executando vários instrumentos, muito da forma que eu tocava, tendo aprendido isso das culturas pré-hispânicas, eles não enxergam a música como música. A música é uma expressão para se conectar com o mundo, com os deuses, com o ambiente ao seu redor. Então, isso mudou muito a forma como eu enxergo a criação de som e música. E a partir daí, depois da gente ter feito a música de mundo real, eu voltei para fazer, então, a trilha sonora. As coisas começaram a evoluir. Houve um processo de evolução também ao longo do processo, e é o tipo de coisa que eu sinto que não dá para forçar. É parte do processo, da jornada, e é o que faz disso algo muito interessante, de ser um criador. Eu vou tocar um clipezinho, então, quando eu fiz a trilha para o Shadow of the Tomb Raider. Então, é a versão 2.0, 3.0 ali, mais ou menos, né? Então, né, é aqui que a gente começa a entrar nos detalhes, a parte do background, como é que a gente executa isso, né? Queria começar, então, dando um screenshot de algumas das sessões que tivemos. A forma que eu gosto de trabalhar, que todos aqui trabalhamos, o que você ouve é o que você recebe, né? Pessoalmente, quando criando música, eu gosto de fazer do começo ao fim uma tomada só, uma execução. Então, há uma certa mágica, uma energia especial, quando você está criando dessa forma.
Você está se comprometendo como criador. Isso é uma coisa que eu vejo que usar computador é fantástico, mas a gente está tão acostumado a fazer qualquer coisa e depois você pode desfazer e tal. O que acontece é que você perde o foco criativo como resultado disso. Nós, como sociedade, faz parte dessa distração toda como seres humanos que a gente está tendo que encarar agora. Eu sou muito consciente disso e eu tento centrar mais, especialmente quando estamos criando. Isso se aplica a tudo. Eu estou falando até na execução de sons e mesmo que seja pegar um pedaço de terra, e você toca a terra, entendeu? O que quer que seja, naquele momento ali. E isso eu digo que é um dos segredos de atingir esse ponto. Eu, pessoalmente, eu acordo de manhã e eu canto. Muitas vezes eu canto uma nota, uma hora inteira é parte da minha meditação, do meu processo criativo. Então, é um tipo de foco que me permite com que eu me aprofunde nesse processo de criação. Então, para dar uma ideia para vocês de algumas das tracks, né, das faixas, né, é uma das sessões que a gente colocou as camadas ali. Na minha cabeça, sabe, quando eu sei como vai ser a interatividade do jogo, eu já fiz um playthrough, então a gente começa a imaginar como que você pode ir adicionando camadas e estruturando. De uma certa forma, o game design, o design de som e música no jogo é como se fosse a arquitetura sônica. Não é só execução, você tem que entender como é que funciona as estruturas, como é que essas atrações vão surgir e criar de acordo com isso. O que eu fiz, eu me permito, por falta de uma palavra melhor, eu coloco num papel ou na tela ali rapidamente e a gente coloca e segue. Eu vou mostrar, então, rapidamente, quando eu tenho as centenas de trilhas, às vezes, eu coloco ali, né, eu dou para o Rob, né, que está implementando com os sound designers, né, ele é que faz a mágica ali também, e a gente vai falar mais sobre isso também. E é só alguns elementos aqui, então. Tocar um pouquinho aqui para a parte de percussão mais grave. Então a ideia aqui é adicionar diferentes pontos e dentro do jogo isso funciona muito bem. Uma coisa que tem a ver com o gameplay é que cada trilha precisava funcionar por conta, você cria essas arquiteturas musicais, arquiteturas de som. Então, parte disso, olha aqui, o baixo, isso aqui pode viver sozinho, ou pode ser efeitos musicais. Aqui, olha. So much fun. Muito legal isso. This was basically he would take it and throw it all around. Ele soltava em volta, assim. Então, quando você começa a ter todos esses elementos, trabalhando com uma equipe, você começa a idear. Então, imaginar como que os elementos se encaixam aqui. Então, isso é por trás da cortina, né? Do backstage aqui, mostrando como que esse tipo de abordagem funciona numa situação em jogo. Alguns exemplos das conchas aqui. Então, vocês estão ouvindo o gotejamento lá do fundo? São coisinhas de chocalhos que eu peguei no México, né? E eu coloquei. Sabe, você estava ali
Aquele som ambíguo, será que é música? Será que é do design de som, efetivamente? Seguindo, então, outro exemplo de um outro instrumento ousado aqui, né? Então, isso aqui é o que o som também se conecta. O som no jogo é tridimensional, você pode colocar ele onde você quiser, abre tantas possibilidades. Então, para todos vocês que estão criando sons e música, a gente está vivendo num período em que você pode fazer isso. Sabe, 20 anos atrás, não dava, isso é um novo campo, uma nova área em si. Então, você tem formas de expressar a sua criatividade em música e som, né? Vamos tocar aqui. Será que isso é música? Será que é o mundo em si? Mundo físico ali? A gente, sabe, instrumento de corda com arco ali, né? Então, é do personagem dentro do mundo? Não tem uma forma certa ou errada, né, de se fazer isso. Vamos adiantar um pouquinho para o último exemplo, que é o meu próprio fôlego, né? Eu não tinha me dado conta, mas eu tenho 3/8 de alcance, né? Fazendo o Tomb Raider aqui. Então, o fôlego, a respiração foi engraçado, né? O Rob falou, peraí, cara, me manda isso aí, me manda separado isso aí. Eu estava fazendo como efeitos sonoros ali e ele incorporou. You get the idea. Dá para ter uma ideia, né? O que é legal nesse é que teve a minha respiração, mas não sei se vocês repararam que também tem bastante deste instrumento aqui. Esse é um apito da morte asteca. Esses apitos eram usados na guerra. De certa forma, foram as primeiras armas sônicas, porque eles tinham centenas desses apitos. Então imaginem esse som à nossa volta, nos cercando completamente. Imaginem isso à volta de vocês na vida real, centenas, há tanto tempo atrás. E é legal, né? Porque, de certa forma, a gente deu vida novamente a um negócio desses em um ambiente 3D, e agora todo mundo pode vivenciar a experiência. Eu, inclusive, criei um instrumento musical. Todos vocês vão poder experimentar em casa depois. Como um estudo de caso, pensando no Shadow of the Tomb Raider, o nosso objetivo era criar esse som ambíguo. E a gente queria essa intersecção legal de combinação das coisas, mas depois a gente expandiu ainda mais esse conceito. Quem jogar o jogo muitas vezes não vai saber o que está pegando, não vai saber de onde vem esse elemento, porque tem essa ambiguidade. A gente não sabe exatamente de onde um som vem ou o que ele é.
E para nós, isso foi um sucesso. A gente conseguiu dar vida a esse mundo e criar um mundo musical e sonoro muito vibrante dentro desse mundo. A gente vivencia a experiência mesmo como se fosse um próprio ecossistema. Isso é o que é legal de experiências interativas. Isso é o que é legal de criar música e som para esse tipo de coisa. Isso foi o Shadow of the Tomb Raider. A gente vai ver também algumas gravações em campo. Isso aqui é no passado, naquele primeiro jogo que eu mostrei, o Papo e Joe. E essa história é interessante, porque eu trabalho com o Caballero, que é um game designer genial, e muito embora eu nunca tenha trabalhado diretamente desenvolvendo jogos, eu sempre tive criadores muito bons e generosos à minha volta, e o Caballero falou para mim, olha, isso aqui é um livro aberto. Conte a sua história dentro do que a gente está criando aqui. Foi aí que eu comecei toda a minha jornada de ir para pontos diferentes e de recuperar essa energia e de criar as coisas com ela. E é muito legal ver as gravações de campo. Vamos ver para vocês terem uma ideia. That's me at like. We're getting ready to go out in the middle of the night. A gente está se preparando para sair no meio da noite. A gente está em Boca Brava e vai ser praticamente um lugar em que a gente vai fazer um safari. Vai ser incrível, tem a vida silvestre muito, muito, muito interessante lá. A gente está se preparando para sair. Deixa eu pegar os microfones, deixa eu pegar o kit. Tá tudo pronto. Eu quero pegar alguns sons antes dos barcos começarem a navegar. A gente também está aproveitando a atividade noturna. Está quase amanhecendo. E a gente vai tentar pegar os sons maravilhosos dos bugios gritando. Well, this is. We ended up traveling for like 4 hours. Nossa, a gente acabou viajando umas 4 horas. Não sei se vocês conseguem ver, mas a gente veio de lá, ó. Lá de longe, onde está bem cheio de nuvens. Tá super úmido, tá uma loucura, mas pelo menos agora a gente tá voltando para casa. Lack of sleep when you're doing field recording. The secret's É always muito divertido to fazer wake up gravação as em early campo. as you can and try to Sempre a avoid gente tem que human acordar o mais cedo possível para tentar evitar as distrações do ser humano, né? Eu diria, inclusive, que esse é o principal desafio hoje em dia, porque tá todo mundo fazendo alguma coisa, todo mundo fazendo algum barulho. É ser humano demais, né? É uma tristeza, mas é a realidade. Então, muitas vezes, para gravar esses sons, a gente tem que ir para o meio do nada, ter paciência e encontrar aqueles momentos perfeitos em que não tem nada acontecendo. E daí a natureza consegue expressar a sua própria sonoridade. E sabe o que é engraçado? Eu fui lá para o meio da selva e quando eu voltei e fui trabalhar na música, foi isso que influenciou o meu processo, do Papo Yo. E foi um momento em que caiu a ficha, sabe? E eu pensei, caramba, isso é o começo disso. E a gente estava começando. E eu pensei, caramba, eu não preciso criar uma música, eu posso criar uma ambientação, um espaço. Eu posso usar o som como ele é, como o som dos pássaros, por exemplo. Tem a ver com expressividade, tem a ver com musicalidade. Eu também peguei vários instrumentos diferentes do Brasil. Por exemplo, eu tinha alguns desses apitos de caça. Vieram não sei de que estado, eu não me lembro do nome, mas tinha 32 apitos. E eu criei vários sons diferentes. Deixa só eu voltar aqui.
Aqui, ó, eu vou rodar rapidinho para vocês. Mais um vídeo de bastidores de quando a gente estava fazendo Papo Yo. Dá para ver um pouquinho do que a gente fez, né? E a gente vai tentar fazer um negócio ao vivo aqui para vocês, já que a gente quer um clima de oficina. Já paramos de compartilhar? Já, né? Maravilha, tá na câmera certa. Então agora chega a parte divertida, porque a gente vai fazer um negócio ao vivo para vocês. Eu tô aqui com o Gabriel, Ilan, Rudy, Sebastian. A gente vai tentar pegar uma parte de Papo Yo, uma cena antiga. E a gente vai criar um pouco do processo para vocês verem ao vivo meio que como funciona essa criação. Vamos lá, pessoal? A gente vai ficar mais ou menos aqui, olha. Aqui mais perto do microfone. Deixa eu colocar assim. Peraí, deixa eu trocar isso aqui de lugar, só um minuto. Como vocês viram, geralmente a gente leva muito tempo fazer várias trilhas, selecionar as melhores, mas como a gente tem só uns minutinhos aqui, a gente vai fazer uma versão super relâmpago. A primeira coisa é a seguinte: quando a gente está fazendo efeitos de som profundo, a gente tem que criar uma ambientação musical. Às vezes, os efeitos sonoros até combinam com a música, mas trabalhar com a música como primeiro passo é uma coisa boa. Acho que tem um cachorro latindo por aqui, né? Não sei se ela está protegendo a gente contra fantasmas. Vai ver isso? Quem sabe a gente não transforma o latido dela em um som monstruoso, né? Seria ótimo. Vamos lá? Pode entrar aqui. Olha, quando a gente faz ao vivo, pessoal, é sempre assim, né? Tem imprevisto. Se não for um ser humano atrapalhando, vai ser um animal. Então, vamos lá. Pronto, acho que isso funciona como um loop. Legal. What I'm going to do now is actually I'm going to switch over. We're going to have Rudy join us here. Legal, vai funcionar bem para a parte do Alaúde. Vamos lá, Rudy vai participar agora. Deixa eu mudar o microfone. E vamos ver como ficaria. Hi everyone, so I'm Rudy. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rudy. Vamos ver, será que a gente consegue mostrar a apresentação de vídeo da demonstração? Okay, so we are gonna make sound design live recording for a gente vai fazer essa gravação do design de som ao vivo para esse vídeo que vocês estão vendo na tela.
O processo da criação do design de som é parecido com a criação musical, porque a gente precisa ver a cena inteira, entendendo o que está acontecendo com esse personagem, o que está acontecendo no cenário. Por exemplo, aqui tem o garoto, tem monstros, tem superfícies diferentes, tem vários elementos. É parecido com o processo musical. Com o filme, por exemplo, a gente tem que ver quais são as emoções e o que está acontecendo naquela cena. É mais ou menos assim também para a questão do design de som. A gente vai fazer uma coisa bem básica aqui, que vai ser gravar as pisadas do personagem. Primeiro, a gente tem que listar todos os sons que são necessários para a cena. Digamos que o próximo item dessa lista seja a pisada do personagem. E tem diferentes superfícies, não tem? Por exemplo, a grama. A grama a gente pode fazer aqui, olha. Tem também madeira, que a gente vai fazer aqui. E tem também terra, que a gente vai simular aqui, para a passada do personagem. Em primeiro lugar, a gente vai gravar o som dele pisando na grama. Vamos lá? Aqui, só pisando, pisando, pisando na grama, os passos. Okay, we're gonna switch with the wood section. Legal, agora a gente vai para madeira. And now the final one, the dirt. E agora a gente vai para o último, que é a terra. And that's all for now. É isso por enquanto. So we're going to switch with the DAW, which is we are actually Agora a gente vai using trocar com o Reaper. DAW. So we're going to edit those files first. A gente vai fazer primeiro a edição desses arquivos. So this A is gente está usando o Reaper. the editing process. Esse é o you processo record de it, you edição. have to edit every sound, A gente vai gravando e step editando by cada step, som. for example. Or you Por can exemplo, make os a loop. passos. You have different E daí a kind of gente cria o process ciclo, for this. faz o loop. A gente tem diferentes processos para isso. So right now she's editing all the footsteps one by Agora ela one, está fazendo a and we're edição de gonna cada um implement daqueles it into passos. Wise a little bit later. A gente vai fazer uma implementação um pouco So here, as depois. you can see, you hear the grass and the Aqui wood. dá para ouvir a grama e a madeira. So we're gonna move on for the red monster. Muito bem, vamos passar agora para yeah, aquele I'm going to monstro do que a it. gente viu. So the red monster, we have like creating his voice like it's very big, it's very Para aquele huge. monstro que é muito grande, que é gigantesco, a gente quer recriar a voz dele, ou criar a voz dele. Thank you. So I'm going to make like some random growl that we're gonna implement. Para isso, it eu vou into criar Wise um after that. grunhido aleatório que a gente So vai can I colocar ali have depois. The video, please? Yeah, please. It helps a lot having the characters because you have to feel the moment. E é sempre you have bom to ver o personagem, porque a be gente tem que inside the sentir o monster and momento, be tem the que monster. entrar nesse personagem, tem que virar o monstro. So this is the raw recording of the voice. Aqui nós temos a gravação bem crua da voz. That was my presentation for Monster. Pronto, essa foi a minha apresentação. So this is Obrigado, the obrigado. raw recording for the Essa é só a monster gravação voice. bruta So we para a have to voz do jump monstro. into Reaper. Agora I a gente made vai entrar like, ali no Reaper de novo. presets for the E eu fiz the algumas red monster. pré-configurações So you para have, esse monstro. Just a second. Yeah. Ouais, c'est bon, c'est les deux. Is that the two same? Okay. So we have two Então, tracks on the left. temos You can see duas here faixas and aqui. here. So Aqui e we aqui. put, the Colocamos, same file então, into the two, o arquivo de som two sections. And nas this is the duas raw recording. sessões. Essa é a gravação bruta, crua, né? So that's actually pretty good, I think. Ficou até But we can boa, make acho que. some tweaking, some Mas design a effects. gente pode For colocar example, alguns I just, efeitos, for alguns the ajustes. the first voice one morph,
para a primeira voz aqui, eu coloquei aqui um tom, mudando a tonalidade, e um phaser também, que vai reduzindo, perdendo um pouquinho. A gente vai fazendo um passo a passo aqui. Então, como vocês estão vendo, só o tom muda tudo praticamente. Então, a gente coloca um pouquinho do que a gente chama aqui de phaser nesse grunhido, né? E se você mixar com a segunda faixa, que é a mesma coisa, mas tem um tom diferente, então... Os parâmetros de tom são diferentes, mas quando você faz a mixagem dos dois... E é isso para o monstro. Então, vamos agora. Agora, vou falar um pouquinho do Wwise, que é a engine de som que a gente usa para videogames, né? A gente usa o Wwise, é uma engine de som para o Unreal. A gente usa porque ela é para som, para música, voz, basicamente qualquer som. A gente pode fazer muita coisa no Wwise. É uma ferramenta muito boa, dá para fazer muita coisa rápida dentro do Unreal. Então, enquanto ela está editando o monstro ao vivo, a gente vai para o Wwise e vamos pegar todos os sons que a gente gravou, a música, os passos, e vamos ver como é que funciona dentro do Wwise e tocar os passos, a caminhada, os eventos, mixando todos esses sons, a gravação de voz e os passos, tudo junto. E vocês vão ter uma visão geral aqui dentro do motor da engine, né? É uns 1 ou 2 minutos aqui para ele coordenar todos os sons, né? Para implementar direto no Wwise. Então, se você quiser falar um pouquinho, Brian, fica à vontade. Então, para aqueles de vocês que são músicos, você pode imaginar esse Wwise, a engine, que é a base desses jogos, é como se fosse um sampler gigante. O pessoal faz sample desses hip-hop de beats. Não é diferente, você pega aqueles samplear, né? Pegar aqueles pequenos trechos e então, quando eu comecei, eu queria até aquele momento de cair a ficha, eureka, né? É muito mais fácil pensar dessa forma. Aí você brinca com as cores. O que você consegue imaginar que você quer desencadear, você quer combinar, sei lá, criar variação de alguma coisa, colocar num espaço 3D, e aí você desencadeia em função do tempo ou da ação. Então, a imaginação é o limite. E essa é a tela na qual trabalhamos hoje, né? E é só o começo. Os novos consoles que estão sendo produzidos, a gente vai poder fazer ainda muito mais. Sabe, lá atrás, você tinha 3 ou 4 canais de áudio apenas para trabalhar. Então, os recursos eram limitados nos antigos videogames, eram sons sintetizados. Mas agora, o som
Sabe, não há limites, é o que você quiser imaginar, e é esse o momento em que estamos agora. Eu vou devolver agora então, porque, olha, ter algo assim, essas engines são fantásticas de trabalhar com elas, e basicamente é o começo, a gente vai poder fazer muito, muito mais, a imaginação é o limite. Você quer falar sobre o processo aí da WISE? So, hi, I'm Marie-Hélène. Oi, eu sou Marie-Hélène. Eu trabalho com o integrador de design de som no La Hacienda. Esse aqui é o WISE. O que eu fiz é editar tudo que a gente acabou de gravar. Coloquei no projeto dentro do WISE. Tem as passadas em cima do chão, em cima da grama, em cima da madeira, e a gente vai brincar com isso agora. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é trazer o voice-over do monstro que a gente gravou, eu coloco ali, vocês estão vendo todo o processo, e aí vou adicionar a faixa de música ali. Então, editado, colocado. E voilà! Agora, se eu toco a faixa, vocês devem ouvir a música. And I can put more volume. Posso colocar mais volume também. This is what we just recorded. Isso é o que a gente acabou de gravar. E então, temos também os passos do garotinho do vídeo, né? E eu posso controlar a velocidade dos passos também. So now he's running. Now he's walking. Agora ele está correndo, outra hora ele está andando, e a gente pode mudar a superfície. So this is what we're gonna play. Então, é isso que a gente vai tocar. E temos também a voz do monstro, que vocês vão ouvir daqui a pouquinho. So now então, agora, a ideia é começar o vídeo, é rodar o vídeo e fazer a parte do som ao vivo desse trecho de vídeo com o WISE. Okay. So the video. Where's the video? It's there. Perfect. So I will start the music. Eu vou então iniciar a música para dar já a sensação. And we'll stop the video. E aí a gente para o vídeo. Então, vocês vão ter um live action aí, basicamente. Não está totalmente sincronizado, mas... Ok. Can you do play to the... Yeah, I can do this. Actually, The Reaper? do play Isso. a little before. No Reaper é um pouquinho antes aqui. And I will click back. Okay, like this. Actually, I'm sorry. I didn't mute the project track, so we hear Desculpa, everything. eu não I'm mutei sorry aqui about algumas faixas que eu We will precisava, start então again. vocês estão ouvindo tudo. Vamos começar de novo, that. eu We'll acho. start the music here. Isso, começamos com a música aqui. Okay. You Start want again. to make the growl sound? Yeah, you can do that. Because for the growl sounds, Pros sons dos grunhidos, como a Maria disse, randomly order. é colocar So you can- em sequência aleatória, totalmente aleatório, né? Let's start. Okay.
Yeah. This is essentially it. So é it's a basicamente really isso. straightforward way to do sound for the video game. Uma forma bem I hope you direta enjoyed de it. se fazer I will som para let videogame. you, Espero que vocês Brian, tenham work. apreciado. Devolvo o Brian para vocês agora. All right. So, Muito bem. as you can tell, Então, como same vocês as how we play instruments, podem we ver, actually play the sound effects as então, well. a This is gente kind of a também toca os quick efeitos way to do sonoros, it, né? but Isso é um in jeito doing this, rápido de you fazer, get the mas ao creativity fazer going. We're isso, just gonna switch a over here back. criatividade assim fica borbulhando. Vamos voltar para cá agora. So I think we're Joia. actually done for the Então, presentation. acho que a If you gente guys, concluiu sorry, a we went a little bit over, but if you apresentação. guys Então, have desculpa a any gente ter quick questions, passado we'd be um happy to pouco answer. além aí, mas se vocês tiverem alguma pergunta, vai ser um prazer respondê-las. Muito obrigado. So, yeah, I don't know if there will be people will be texting Eu não the sei se o questions, pessoal vai but, mandar por yeah, mensagem if you de texto, have alguma any coisa kind of assim, quick mas questions, se we'll vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário rápido, aí a gente está, então, à disposição. Oh, great. Okay, wonderful. Joia, fantástico. Oh, okay, so if we don't have any questions, Ah, I'm gonna do one tá. last bit. Então, se a And gente this não is vai ter one perguntas, sort eu of vou last fazer bit a of wisdom for all you guys that saideira, are trying to o create finalzinho para design, vocês que through estão music and sound. pensando This is em something that serem I'm using, designers de quite a música e bit these som. days. Eu tenho usado We're bastante currently isso creating hoje em dia. Nós estamos criando kind of like a spatial musical sound experience um that's som, being- uma that's experiência being recreated in de 3D. musical And this is espacial applies for em all 3D. games, and, Isso you se know, aplica a the one todos thing os I could leave you jogos. with Se tem uma coisa que eu poderia deixar para vocês, é usem um quadro branco sempre que você puder e coloque todas as suas ideias, os sons possíveis. Então aqui, eu coloquei aqui a trilha, né, o caminho de um dos jogos aqui. E aí eu coloquei elementos aqui do que a gente vai tocar. Olha aqui, frases musicais, trechos. Então, conforme você caminha, ali as coisas vão mudando e vai desencadeando sons e efeitos sonoros. Então tem até ritmo, então quando você chega em outros lugares, outras coisas acontecem. Isso é uma ótima forma de trabalhar com os membros da equipe. Um dos segredos, então, de se trabalhar com design de jogos como criador de som é conseguir se expressar, porque uma coisa é falar sobre aquilo, mas a pegadinha, quer dizer, cada um tem uma forma diferente de descrever o som. Se você conseguir colocar dessa forma assim, é a melhor maneira. Então, foi isso, rapidinho então, gente. E acho que temos o quê? 3 minutos, então, para concluir. Eu acho que eu deveria fazer as minhas considerações finais, então. A gente passou muita coisa, tem bastante aqui, né? Quer dizer, se você quiser se aprofundar ainda mais nesse mundo, como eu disse, tem a ver com o estado mental. Se você puder, sabe, tirar aquele tempo, fazer do seu jeito, tentar ser original, você vai encontrar o seu caminho. Ah, ainda temos perguntas? Vou ler. Então, eu gostaria de saber sobre a existência de um fórum Foley Open Game, ou um grupo, um fórum. Eu não sei se tem um fórum Foley de jogos. Eu estou olhando para vocês, acho que vocês sabem mais sobre eu do que... Não tem. Talvez a gente tenha que criar um. Segunda pergunta, será que é possível usar o Wise no Unity? Sim, foi feito para isso. Ele funciona com o Unreal, basicamente com toda a engine, qualquer engine. Então, se você aprender a trabalhar com o Wise, é o padrão, é ferramenta profissional se você está trabalhando com som. Comece com ele, se você puder. Sim, sim. Você pode conectar a sua estação de trabalho digital de áudio, né, o seu DAW. O Rudy e a Mary, ela é ninja ali em cima, sabe, para fazer som assim rapidinho. São, sabe, truques ali na manga, né? Gente, olha, muito obrigado. A gente encerrou o nosso horário. Espero que tenham gostado da apresentação. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Gente, que fantástico! Todo mundo aqui ficou hipnotizado assistindo essa Masterclass. Muito obrigado a toda a tua equipe também. Gente, aqui de Montreal, toda nublada, muito obrigado. Esperamos que tenhamos contribuído com o festival. A gente vai se ver, espero que a gente se veja assim, com certeza. Muito obrigado.
Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.